Fala galera, que eu vou gravar mais vídeo do canal. Dessa vez eu vou gravar vídeo de Garry's Mod. Só que eu vou jogar no meu teclado, no meu mouse. Vocês não conhecem porque eu comprei isso aqui, que era o meu presente de aniversário. E agora vamos ver como que é jogar no teclado. É assim que joga no teclado. Como eu já sei os controles, não preciso me preocupar. Vamos ver o que temos para nós aqui, tá? Isso daqui. Não. Ah, vamos colocar isso daqui, gente. Porque isso daqui todo mundo já conhece, tá? Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5. Todos têm 9.000 de vida. Agora, galera, a gente vai colocar esse bicho aqui, tá, gente? Gente, a gente vai colocar esse bicho aqui, beleza? Eu vou colocar aqui. Bora colocar ele. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Agora, vamos lá. Eita. Eita, pega. Vamos colocar mais 5. 1, 2, 3, 4. Cadê meu café que tava aqui? Já pegaram? Mataram? Agora começou de verdade. Infelizmente ele já era. Ih, matou. Tá, não deu certo.
esse daqui, vai.
Mata esse bicho, mano. Esse bicho não morre.
Lá do mar, aqui
Mas aí eu percebi é quente.
Mostra aí, só não tem cachorro, então mostra pedaço tem.
Esse é o vídeo, falou.